E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e como vocês sabem o lançamento do FIFA 23 deixou mais uma vez os nossos celulares de fora. Mas com o nosso Egg NS a gente tem uma esperança de estar jogando pelo menos uma das versões que foram lançadas, é claro, para o Switch. Basicamente utilizando o nosso Egg NS e um controle, ou pelo menos pagando o VIP aqui do nosso Egg NS, você vai conseguir rodar o seu FIFA 23 dentro do seu celular. Desde, é claro, que você tenha um Snapdragon 800 para cima para você conseguir rodar esse jogo numa boa, porque ele é um jogo muito pesado para você estar rodando no emulador como o Egg NS. E basicamente, galera, as configurações que eu estou utilizando dentro do meu Edge X30 são aqui as Custom Settings, utilizando aqui o nosso Fast FB Readback, o nosso Enable Video Decoding e o Graphics Driver está aqui no Driver 615. Mas se você tiver aí um celular com Snapdragon 870, 865, 860, como no caso do próprio Poco X3 Pro, o que eu recomendo é o Driver 530nm, que daí você vai ter um pouquinho mais de FPS e mais algumas coisinhas para você fazer. Caso você tenha um 888 e um 8Gen1, como eu tenho aqui, eu recomendo você estar utilizando o Driver Adreno 615, que vai rodar bem melhor. As outras configurações são aqui o Audio Backend no A-Audio, o Fast Memory no modo Page Unit e o nosso CPU Scheduler Type no All Cores. E aí sim você vai conseguir rodar o seu FIFA 23 numa boa dentro do seu celular. Mas antes, galera, de você rodar, você vai ter que rodar os seus gráficos. Então você tem que vir aqui nessa bolinha de configurações e mudar aqui o GPU Accuracy diretamente para o modo extremo, ok? Porque senão seus personagens não renderizam e você não vai conseguir rodar o seu jogo numa boa. Só coloca aqui esse gráfico no extremo e aí sim você vai ter uma jogabilidade muito melhor. Bom, e depois de um tempinho de loading relativamente um pouco longo, a gente vai conseguir ter acesso ao nosso FIFA 23, ok? No caso, ele vai abrir aqui em inglês, mas ele vai ter aqui a linguagem em português, porém as traduções ainda não foram aplicadas e principalmente aí a narração é em português a gente ainda não vai ter. Mas aqui a gente já está conseguindo rodar o nosso FIFA 23 dentro do nosso celular por meio do nosso Egg NS. Infelizmente ele ainda vai ter alguns problemas com a renderização, né? Justamente igual o FIFA 22 tinha, como aí, por exemplo, o nosso estádio vai estar completamente escuro e alguns personagens não vão estar aparecendo direitinho. Mas é uma questão de tempo até a equipe do Egg NS provavelmente talvez arrumar. Como vocês podem ver, tem muitos bugs ainda para serem arrumados, mas no geral, né, galera, a gente está conseguindo ter uma boa experiência. Infelizmente a gente não tem coisas como, por exemplo, a setinha do nosso personagem ali em cima para informar em qual está, então seria um pouquinho mais hard da gente saber o estado do nosso jogo, mas no geral, né, galera, como vocês podem ver, dá pra gente jogar o nosso joguinho numa boa. É claro que eu sou a seleção brasileira, né, mas a gente tá conseguindo fazer gols aqui e jogar o nosso fifinha tranquilamente, já com todos os elencos atualizados, de todos os clubes aí do mundo e da Europa para você estar jogando tranquilamente. E como vocês podem ver, galera, meio que fica um modo hard do FIFA, né, sem você ver qual personagem você está controlando e principalmente sem o minimapazinho. Mas no geral é uma forma muito boa de você estar jogando o lançamento aí do FIFA 23 já dentro do seu celular com todas as atualizações de elenco, ok? É claro, você vai precisar de um emulador um pouquinho mais potente e de um celular também um pouquinho mais potente, mas como vocês podem ver, galera, jogando aqui dentro do seu celular, eu creio que até em um Snapdragon 870, como aí um do Poco F3, você vai conseguir excelentes resultados e você vai conseguir fazer vários gols utilizando o seu FIFA 23. Utiliza as mesmas configurações aí que eu falei, que você vai ter uma jogabilidade muito boa. E principalmente, se você tiver aqui um GameSearch X3 para segurar a temperatura do seu celular, vai ser muito melhor. E é claro, um celular com 8 GB de RAM, porque senão, né, o seu jogo pode parar em segundo plano e aí o seu emulador vai simplesmente crashar. E bom, galera, já passando aqui do nosso Snapdragon 8Gen1, que é o mais potente que eu tenho, para o nosso Snapdragon 860, do nosso querido Poco X3 Pro, como eu sei aí que muitos de vocês também têm. Eu estou aqui, galera, com uma boa performance também, apenas a única configuração que eu troquei foi o driver, que como eu disse, né, o Snapdragon 888 e o 8Gen1 tem que utilizar o 615, e aqui nos mais antigos você utiliza o 600 e o 530, né, New, como eu falei lá no início do vídeo. Infelizmente, o nosso Poco X3 Pro, ele tem uma performancezinha um pouquinho pior, né? Então ele tá pegando ele por volta dos nossos 30 a 40 FPS.
Então não vai chegar ali a ser o 60, igual tava batendo lá no nosso querido Snapdragon 8 Gen 1. E também a gente vai ter esse erro de textura bizarrão que a gente vai ter aqui nessa parte de baixo, ok? O nosso campo está todo roxo, né? Não tá naquela cor verde como a gente se acostumou normalmente. E já por isso, galera, a gente pode perceber aí que, tipo, ele tá rodando muito bem, porém ele tá com esses bugs de textura, como vocês podem ver aqui, ok? Além, é claro, dos outros bugs de textura normais, como aí, por exemplo, a cabeça de alguns personagens, de alguns jogadores, não está aparecendo, não está sendo renderizada, ela está completamente preta, e principalmente quando ela dá um close a gente consegue perceber isso melhor. E é claro também algumas guias, né, como por exemplo o próprio guia de posicionamento dos personagens e o mapinha aqui de baixo não estão aparecendo. Mas no geral, galera, a gente está conseguindo sim ter uma boa fluidez. Infelizmente, alguns testes que eu fiz, ele crashou, então no meio da sua partida ele crashava, não posso dizer se ele tá bom ou não, né? Quem vai decidir é você. Mas por enquanto, galera, eu achei assim, na minha utilização pessoal, pra jogar assim, não um modo carreira, mas pelo menos aí uma partidinha só pra gente se divertir, eu achei que isso daqui tá sendo sensacional, até mesmo porque o nosso Poco X3 Pro não tem a mesma potência que, por exemplo, o próprio Snapdragon 8 Gen 1 tem, ok? Mas como vocês podem ver, a gente tá conseguindo rodar aí por volta dos nossos 34 a 45 FPS várias vezes aí dentro do nosso celular. O que empaca mesmo é a nossa memória RAM, que no nosso Poco X3 Pro, ao invés de 8, igual a gente tinha lá no nosso Moto Edge X30, agora a gente tem apenas 6 GB, e com isso, né, galera, com o tempo a nossa memória RAM vai se esgotando, e provavelmente é por conta disso o crash aleatório que acontece durante a nossa jogatina. Mas como vocês podem ver aqui, a gente consegue jogar por uma longa parte de tempo, bem tranquilão, utilizando aí o seu FIFA 23 dentro do seu Android, num Snapdragon 860. E pra gente já vir e terminar a nossa rodada de testes, a gente também vai ter aqui o nosso querido Poco X3 NFC, que tem o seu Snapdragon 732G, ou seja, bem mais fraco que o 8 Gen 1 e que o próprio 860, e até mesmo bem mais fraco que outros celulares mais antigos, como o nosso Pocophone F1 com o Snapdragon 845. Então aqui, galera, a gente vai ter o teste definitivo. Como vocês podem ver, o nosso desempenho não está tão legal assim, né, porque algumas cutscenes tá pegando aí apenas 5 FPS, e a nossa jogatina, no geral, tá chegando ali por volta dos nossos 16 a 15 FPS. Eu não diria que está injogável, mas algumas cenas, né, como vocês podem ver, estão completamente em slow motion, o que tira completamente a nossa experiência, ok? Então, como vocês podem ver, tem várias vezes aí que ele vai dar essas guias de slow motion enquanto você está jogando, e isso daí vai ser bem mais comum do que você espera, ok? Então, espere bastante cenas em slow motion se você tiver um celularzinho mais fraquinho, como por exemplo um Snapdragon 732G, como aqui eu estou jogando dentro do meu Poco X3 NFC. Como vocês podem ver, o campo não está tão bugado quanto estava lá no nosso Poco X3 Pro, mas ele ainda tem vários bugs de textura, né? Como vocês podem ver, certas áreas deles ainda estão cheias de bugs aí para você estar utilizando, e até mesmo é um pouco mais difícil de você sair jogando com a bola, já que você não tem aí os guias, né, de indicativo de direção e essas coisas. Fora isso, galera, você vai ter uma experiência na casa dos seus 18 FPS, como eu disse. Não vai ser assim uma das melhores jogatinas de FIFA que você já teve na sua vida, mas se você tiver muito afim de jogar mesmo o seu FIFA 23, você vai conseguir rodar ele até no seu Snapdragon 732G, com aí um celular bem fraquinho, como é o caso aqui que eu estou rodando dentro do meu Poco X3 NFC. Mas no geral é isso, né, galera? Como vocês podem ver, esse daqui é o nosso FIFA 23 rodando em diferentes hardwares pelo nosso querido emulador. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione esse vídeo aos seus favoritos, liga o sininho e é nóis, galera. Valeu e falou! Tchau, tchau!